Olá, muito bom dia para você. A partir de agora você fica bem informado aqui no programa das comunidades, aqui no programa Alô Amazonas. Programa que de segunda a sexta mantém você por dentro das notícias, te mantém informado. Olha só, não é de hoje que a gente vem falando aqui do crime de importunação sexual. Não é de hoje que casos têm surgido no âmbito de denúncias aí da polícia, né? Muita gente tem procurado. Agora, comprovar é que é o grande problema. Há algumas semanas nós mostramos aqui, nós denunciamos esse caso, um homem se tocando em frente a uma garota num ônibus do transporte coletivo. Mostramos as imagens dele aqui na televisão, aqui no programa Alô Amazonas. Essa, segundo informações da polícia, é a linha 640. Nós mostramos aqui esse caso que teve um desfecho. Teve um desfecho, daqui a pouco eu trago mais informações, porque nós estávamos procurando quem era esse indivíduo. A polícia queria saber quem é esse indivíduo. Que outras pessoas andam cometendo esse tipo de crime aí nos ônibus de Manaus. Vou trazer hoje um caso resolvido, um caso solucionado pela Delegacia de Proteção à Mulher. E olha só, sigo aqui com as notícias, daqui a pouco tem esse caso. Vou falar agora de um assaltante atrapalhado. Por pouco não foi agredido pelos moradores ali da Rua 5, da comunidade Mundo Novo, na Zona Norte. Com medo, ele fugiu pulando de telhado em telhado, telhado em telhado. Só que ele não contava que as telhas iriam quebrar e aí, ó o que aconteceu. Quem vai contar a história é a Mayara Rocha. Os vídeos foram feitos pelos moradores aqui da Rua 5 da comunidade Mundo Novo. Segundo testemunhas, esse sujeito, ele teria tentado arrombar um veículo em uma rua aqui próxima. Ele não conseguiu, chamou a atenção, a população se reuniu e aí ele tentou fugir, só que de uma maneira bastante atrapalhada. Ele conseguiu subir aqui nesse telhado dessa casa que está em obras, passou por essa daqui e ele ficou com medo da população começar a agredi-lo. Foram minutos de terror para esse homem. Você acompanhou todo o desfecho dessa situação. Ele estava bastante amedrontado, com medo das pessoas. Sim, com muito medo. Tanto que ele subiu à casa da minha amiga, que ela saiu de viagem agora nesse feriado, e deixou as chaves comigo para me cuidar da casa dela. Aí eu moro ali do outro lado e a minha filha de lá viu, foi quando a gente desceu tudo assustado, né? E ele já estava aqui dentro da casa, porque ele caiu, furando ali, caiu aqui dentro da casa. E eu liguei imediatamente para ela, mana, vem-te embora que o ladrão tá dentro da tua casa. Aí, de repente, essa rua encheu. A população toda com faca, com teçada, com pau para bater nele. E eu desesperada, eu sabia o que eu fazia. Entendeu? Então a gente vive desse jeito, amedrontado, com medo, porque eles entram na casa, eles correm da polícia, correm da população. Se a gente tiver com a porta aberta, eles entram. É assim que a gente vive aqui no bairro. Depois do susto veio o prejuízo, porque essa moradora precisou comprar aqui telhados novos, porque esse criminoso quebrou várias telhas aqui, tentando fugir da população que estava bastante revoltada com essa situação. Só que a história dele não termina aí. Ele não desistiu dessa fuga. Depois que ele saiu aqui dessa residência, ele conseguiu passar para essa outra aqui. Um homem caminha sob o telhado de uma residência. Moradores assistem como meros espectadores a cena desesperada do sujeito desajeitado que tenta se livrar a todo custo de um flagrante. Uma história cômica, mas também bastante assustadora, que durou aproximadamente 10 minutos. Esse criminoso ainda percorreu aqui o telhado dessa residência, quebrou aqui parte das telhas. Enquanto isso, as pessoas que estavam lá do lado de fora tentaram invadir aqui a residência para chegar até esse homem que estava bastante nervoso, assustado, com medo aí de ser agredido pela população. A história termina exatamente aqui. Aqui havia uma cama
ele varou aqui o telhado e caiu, por sorte, em cima da cama. Aqui no outro cômodo da residência estava a filha dessa moradora. Ele ainda chegou a pedir ajuda para ela? Pediu para minha filha socorrer ele, que ele estava com medo de ser lixado pela população. E a senhora lá fora ficou assustada? Assustada, tranquei o portão que os populares queriam entrar para invadir e lixar ele aqui dentro da minha kitnet. Entendeu? Foi dos minutos de susto mesmo que nós passamos aqui, eu e a proprietária da vila. De acordo com os moradores aqui da comunidade Mundo Novo, histórias como essas costumam se repetir com frequência. Isso porque os criminosos praticam os furtos, os assaltos na via principal e acabam fugindo por aqui. Aqui é rota de fuga. Agora imagina como é que fica a situação para quem mora por aqui. A senhora vive bastante assustada. Com certeza. Nós não temos segurança de sair de casa e deixar nossa casa só. Eu saí de casa ontem, hoje eu cheguei, minha casa estava destruída. Ou seja, já pensou se a minha filha estivesse aí dentro, como não seria? Quem queria pagar, quem queria repor o trauma que ela ia ficar? Ninguém. Então, a nossa segurança, ela está deixando a desejar mesmo. Justamente por isso que os moradores aqui da área se reuniram aqui na rua. Todos estavam aí armados, obviamente, com facas, terçados, porque queriam fazer justiça com as próprias mãos. O desfecho dessa história, como é que ela terminou? Os policiais foram acionados da 6ª SICOM, vieram até aqui, tiraram esse homem de dentro da residência da outra moradora e levaram até a delegacia e, por sorte, ele não foi agredido pela população. Olha, precisa realmente que cada vez mais, volto a dizer aqui, as autoridades do âmbito da segurança se preocupem com a agilidade das ações da PM. E eu digo isso com relação ao 190. As pessoas, quando se desesperam, elas ligam logo para o 190. E a maior reclamação é a demora na chegada da viatura. E eu não estou aqui culpando os policiais que estão na rua fazendo a ronda ali e se desdobrando para atender a população, não. É uma questão de planejamento. É uma questão de gerenciamento. É preciso se preocupar com isso. Porque quando acontece, imagina, moleque correndo de telhado em telhado, e se ele não cai, se ele consegue fugir, e aí? Né? Como é que seria? Mas não, se deu mal. Dessa vez ele se deu mal. E como esse aí, tá cheio espalhado por aí pela cidade. Cheio. É preciso, então, que as autoridades se preocupem com isso. Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que as ações de policiamento são intensificadas a partir das denúncias feitas nas delegacias da Polícia Civil e nas SICOMs, além das ligações feitas para o número 181 e 190, né? São os telefones de acionamento da polícia. O 181 é o de denúncias. A nota da Polícia Militar diz também que o Mundo Novo recebe patrulhamento da 12ª SICOM. Isso fica claro o seguinte, meus amigos, pessoal que mora aí no Mundo Novo, que vivenciou essa situação, vai na delegacia e registra um boletim de ocorrência. Não um, não um. Todo mundo que teve a sua casa aí, não vou dizer invadida porque ele passou pelo telhado, né? Mas todo mundo que teve a sua casa envolvida nesse caso, vai lá e registra um boletim de ocorrência. Vai lá na delegacia e registra um boletim de ocorrência. Vamos dar trabalho também para os caras. Porque senão, quando o sistema de segurança vai analisar lá o mapa da violência, né? Vai analisar o mapa de crimes, o que ele vai dizer? Rapaz, aqui no Mundo Novo não tem BO. Ninguém fez BO. Então não tem muito roubo, não tem muito furto. Né? O que a gente está vendo aí que não é muito verdade, né? Então precisa ir fazer o boletim de ocorrência, sempre. Sempre. Para que a polícia consiga fazer aí o trabalho dela. E olha, 2 homens foram presos suspeitos de cometerem assaltos pela zona leste de Manaus. E de acordo com a polícia, os 2 ainda ameaçavam as vítimas deles. Quem vai contar essa história é a Paloma Mendonça.
Era por volta de 11 da manhã quando os policiais da 14ª SICOM estavam em patrulhamento pela Avenida Itaúba, quando eles receberam a informação de que 2 homens estariam em uma moto cometendo assaltos pela Colina do Aleixo. Os policiais, então, foram fazer um patrulhamento pelo local e, de fato, encontraram esses 2 homens suspeitos que eram com as mesmas características que foi repassada na denúncia. É isso, tenente? Isso, foi por volta de 11 horas que as guarnições identificaram 2 infratores com as mesmas características ali pela Avenida Itaúba, que ao perceberem a presença da polícia, esses infratores empreenderam fuga. Eles seguiram em direção a Topázio, onde as viaturas fizeram acompanhamento e a guarnição conseguiu interceptar e fazer a abordagem dos infratores. De início foram encontrados 2 celulares que estavam com os infratores. Foi questionado aí sobre o roubo, os mesmos informaram que tinham cometido o roubo e as vítimas seriam lá do bairro Colina do Aleixo. Agora, essa prática é muito comum, né? 2 caras em uma moto, né? Eles ficam patrulhando pelo local para ver possíveis vítimas vulneráveis para assaltar, né? Eles já tinham uma experiência assim com isso? Era possível saber se eles já tinham passagem pela polícia, se já cometiam esse tipo de crime? Possivelmente sim. Como eles não estavam armados, eles fizeram a menção, usavam um boné debaixo da camisa, faziam a menção de estar armados e pegavam as possíveis vítimas de defesa, principalmente mulheres, crianças, adolescentes ali que estavam transitando na rua. Por ser mais fácil e ser difícil ali alguma reação. Eles não estavam nem armados, né? Estavam fingindo ali que estavam com alguma arma e assim eles assustavam as pessoas e conseguiam esses celulares. Eles estavam com 2 celulares até o momento, né? Até o momento foi apreendido 2 celulares. E não sabemos se tem mais vítimas. Pelo menos 2 vítimas foram identificadas. Aí serão apresentadas aqui no 14º DIP, onde serão aí ouvidas pela autoridade policial e os bens serão devolvidos às vítimas. Pra você ver, os caras estão nem aí, mano. Se eles perderem, se não perderem, se vão ser presos, se não vão, eles estão para tudo quanto é lado, estão agindo direto. E ainda bem que existem os nossos policiais aí pelas ruas. Tá faltando policial? Tá faltando policial. Tá faltando. Mas mesmo assim, os que tem aí estão se desdobrando e estão fazendo o que podem. Eu digo sempre, se você precisar, entra logo em contato com o 190. Liga logo para a polícia. Foi assaltado, 190. Aconteceu não sei o quê, 190. Você viu alguma situação? 190. Entra em contato e denuncia logo. Para que a polícia consiga responder aí na máxima urgência, né? A máxima urgência. Mais 2 que vão para as mãos da justiça e agora compete à justiça se eles ficam por lá ou não. Meus amigos, vocês vão ficar agora com o Minuto do Casamento com Renata e a Cristiane Cardoso. Muitos casais têm problemas porque os cônjuges não trocam informações entre si. Afinal, quando não há informação, há desconfiança, porque as lacunas deixadas são preenchidas por pensamentos e suposições ruins. Ficar sabendo de coisas sobre o cônjuge através de terceiros dá a impressão de que não fazemos parte da vida dele ou que não somos importantes. Por isso, compartilhe com o seu parceiro todas as suas informações e exija o mesmo dele. Coisas rotineiras como que horas sai, que horas chega, onde vai, com quem e até as coisas mais profundas como o que você está sentindo, pensando, planejando, devem ser compartilhadas. Além dessa troca de informações contribuir para que vocês estejam sempre conectados um com o outro, ela evita problemas e faz com que vocês se conheçam cada dia mais. Compartilhar informações faz parte da rotina de pessoas que decidiram compartilhar suas vidas. Olha só, uma dupla foi presa com revólver, munições e com drogas. Isso foi em Boca do Acre. Quem vai trazer informações para a gente é a repórter Nádia Saldanha.
Romilson, de 22 anos, conhecido como Bochecha, e João, de 21, vulgo Alisson, foram presos em flagrante pelos policiais militares da Força Tática durante a Operação Tráfico Zero no município de Boca do Acre. Os policiais militares receberam a informação de que essas duas pessoas estariam comercializando entorpecentes na Rua Maués, no conjunto Antônio Jorge, localizada no próprio município. Após receber essa informação via uma denúncia anônima, os PMs resolveram averiguar. Chegaram no local e fizeram a abordagem, encontraram vários materiais ilícitos. Dentre os materiais apreendidos, há um revólver calibre 38, sem marca e numeração, 4 munições intactas, um aparelho celular, R$40 em dinheiro, 50 pacotes de substância branca, supostamente pasta base de cocaína, 2 tabletes de maconha prensada e vários materiais para embalo. Esses 2 suspeitos foram encaminhados para o Distrito Integrado de Polícia Local para procedimentos cabíveis. Seja na capital, seja no interior, o tráfico tá solto. Tá de um jeito horrível. Mas a polícia está agindo. E olha, no município de Presidente Figueiredo, 6 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento em 3 homicídios só no mês passado. Só no mês passado. Quem vai contar os detalhes dessa prisão é o Emanuel Cardoso. As prisões ocorreram na manhã dessa terça-feira, foram realizadas pela equipe de investigação da 37ª Delegacia Interativa da cidade de Presidente Figueiredo, com o apoio de policiais militares que trabalham no município. 6 pessoas foram presas e, de acordo com a investigação, eles participaram de 3 homicídios ocorridos apenas durante o mês de fevereiro. As prisões ocorreram na comunidade Marcos Freire, no quilômetro 13 da rodovia AM-240, na casa de 2 dos suspeitos, identificados como o casal Francilene Souza, de 25 anos, e John Clay Barbosa da Silva, de 28 anos. Além deles, foram presos Adelmo Costa de Souza, de 25 anos, José Paulo Teles Castro, de 25, e os irmãos Marlisson João de Assis Lima, de 18, e Pedro Antônio de Assis Lima, de 20 anos. Além das 6 pessoas presas, os policiais encontraram com eles 3 pistolas que poderiam ter sido utilizadas nos homicídios, 2 espingardas do calibre 16, várias munições, além de drogas e uma máscara. Essas pessoas, de acordo com a polícia, participaram de um homicídio ocorrido na madrugada do dia 15 de fevereiro na comunidade Cristo Rei, que fica no quilômetro 28 da AM-240. Um homem conhecido como Bacana foi morto com vários tiros e depois ainda teve o corpo dele queimado pelos assassinos dentro da própria casa. O outro homicídio ocorreu em outra comunidade, no quilômetro 7, na comunidade Maruaga, onde um homem foi executado a tiros dentro de casa. 2 mulheres também foram atingidas, elas permanecem hospitalizadas em estado grave. De acordo com a polícia, um filho do homem que foi morto comercializava drogas nesta residência. O último crime do qual esses 6 suspeitos foram presos, envolvidos, acusados de terem participação nesses crimes, ocorreu no dia 28 de fevereiro, no último dia do mês, no bairro Sol Nascente, na sede do município de Presidente Figueiredo. O grupo invadiu a casa da vítima e, mais uma vez, executou esta última vítima a tiros. A polícia acredita, de acordo com as investigações, que os crimes têm como motivo a guerra pelo tráfico de drogas. Os suspeitos foram presos e devem responder pela participação nos 3 homicídios, pela posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e uso permitido, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e também pelo crime de associação criminosa. Todos estão na carceragem da 37ª Delegacia Interativa, onde deverão ficar à disposição da Justiça. Enfim, cara, e Presidente Figueiredo é uma cidade que tinha tudo para ser muito tranquila, cidade pequena, cidade turística, cidade onde todo mundo se conhece, sofre com a violência também.
Olha, também teve confusão ali no Zumbi, aqui em Manaus, na Zona Leste. A casa de uma mulher foi atingida por vários tiros e a polícia está investigando o caso. Quem vai contar pra gente essa reportagem é a Nádia Saldanha. Imaginem vocês serem surpreendidos com disparos de arma de fogo. Foi isso que aconteceu na rua Joana d'Arc, no bairro Zumbi, na Zona Leste de Manaus. Por volta das 11h30 da manhã, uma cidadã pediu ajuda da polícia porque uma pessoa estaria efetuando vários disparos em frente à residência dela. Os 4 tiros atingiram o portão da casa e a janela. A gente vai conversar então com o Tenente Rosival, que tem mais detalhes sobre essa ocorrência. Ele que está sendo responsável, coordenador da Zona Leste de Manaus. Tenente, então, essa mulher pediu a ajuda da 25ª Companhia Interativa Comunitária porque um indivíduo estaria efetuando esses disparos na frente da casa dela? Isso, foi por volta de 11h30, recebemos a ocorrência via CIOPS, que um indivíduo, ele estava sem camisa, numa motocicleta, e tinha estacionado na frente da casa da senhora e efetuado os 4 disparos, que atingiu o portão e a janela dela. Imediatamente as viaturas saíram em busca desse infrator, só que ele não foi localizado. E até o momento a gente está em buscas ainda para ver se localiza esse infrator. A vítima explicou por que isso teria acontecido, ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas ou outros crimes para que esse indivíduo sem camisa chegou em uma motocicleta efetuar esses disparos em direção a ela? Ela negou qualquer envolvimento com um crime, negou ter desavença com algum indivíduo. Ela informou que possivelmente foi por engano, alguém alvejou a casa dela aí por engano. Tenente, vocês conseguiram identificar esse suspeito? Não. Só temos as características do infrator, que ele estava sem camisa, uma motocicleta. As viaturas estão à procura do mesmo. Convocamos aí alguém que tiver a informação aí desse suspeito. Estamos aí recebendo a denúncia, ou via 190, ou via 181. É garantido aí o sigilo aí de quem dá as informações. E até o momento não tem muitas informações desse infrator. Ela conseguiu anotar a placa desse veículo? Ela não conseguiu. Já que no momento ela se escondeu, se abaixou dentro de casa, não conseguiu verificar aí a placa da motocicleta. Somente que se tratava de uma motocicleta e que ele estava sem camisa, as únicas informações que ela tem. Obrigada, Tenente, pelas suas informações. Lembrando que esse suspeito ainda não foi identificado, por isso a polícia pede a sua ajuda. Se você viu essa pessoa sem camisa, em uma motocicleta, rondando nessa área ali do bairro Zumbi, na Zona Leste de Manaus, entre em contato através do 181 ou 190, ou até mesmo a linha direta. Essa vítima, essa pessoa, mulher de 30 anos, que não quis ter seu nome revelado, foi encaminhada então para o DIP mais próximo para prestar esclarecimentos e registrar o boletim de ocorrência. Bandidagem está de um jeito. A casa do cidadão hoje, que em tese, deveria ser o lugar de segurança, o lugar onde os direitos do cidadão são resguardados, tem ficado cada vez mais frágil. Lamentavelmente, a nossa casa está cada vez mais frágil por conta da atuação dos criminosos. Essas organizações aí à solta, fazendo o que querem, o que não querem, sabe? Tá de um jeito, ó. E um homicídio foi evitado por policiais militares ali no João Paulo ontem isso. A informação era de que a vítima estava sendo perseguida por 4 pessoas. E aí a polícia foi até lá, conseguiu acabar com a situação. Quem traz informações é a Paloma Mendonça. Era por volta de 10h20 da manhã quando os policiais da 30ª SICOM receberam uma denúncia informando que 4 homens estavam em uma motocicleta perseguindo uma outra pessoa com a intenção de matá-la. A população ali que estava observando a situação também começou a perseguir o homem, achando que era um ladrão, e foi aquela confusão até que a polícia chegou, né? E como foi esse momento? Vocês conseguiram pegar então essa pessoa que estava sendo perseguida?
Isso, foi por volta de 10h20, recebemos a informação que tinha 2 infratores numa motocicleta e tinha mais 2 infratores em um carro que estava perseguindo esse indivíduo aí, possivelmente por dívida envolvendo aí, produtos entorpecentes, estavam tentando matá-lo. Esse indivíduo, durante a fuga, começou a adentrar em residências, pular cercas, até se esconder no igarapé. Aí os moradores, devido a ele tentar se evadir, pensavam que eles estavam cometendo roubo, daí já estavam acompanhando também, tentando matá-lo. Daí as guarnições conseguiram fazer o cerco e conseguiu resgatar o mesmo aí antes que a população aí o agredisse. Agora os outros que estavam em uma moto e um carro conseguiram fugir assim que viram a viatura da polícia, né? Ao perceber a presença da polícia, eles conseguiram se evadir. Daí a gente não conseguiu capturar os infratores aí que estavam tentando matá-lo. O rapaz que foi capturado por vocês ali olharam os antecedentes criminais e verificaram que ele já tinha uma passagem pela polícia quando era adolescente, mas quando era jovem, né, ainda. Mas assim, depois disso ele não tinha nada, não devia nada à polícia, é isso? Isso, ele não estava devendo nada, tinha umas passagens aí por tráfico e por porte legal de arma de fogo e roubo, mas no momento ele já não estava devendo nada, já tinha cumprido a sua pena. O que aconteceu com ele agora? Ele foi conduzido até o 14º DIP, onde a gente fez a checagem do nome dele, ver se tinha algum mandado em aberto, após foi liberado aí em companhia da sua avó. Daí foi liberado e já deve estar retornado para casa. Olha só. Olha a informação que o policial passa. Quem foi lá, né, para verificar o garoto foi quem? A avó. A avó. Os avós ainda são o esteio das famílias, de muitas famílias, né? De muitas famílias. Em muitas situações, ou os pais saem para trabalhar e são os avós que criam, ou os pais abandonam e são os avós que criam. Então, os avós que já estão muitas das vezes cansados, né? Criaram seus filhos, aí vêm os netos, dão um trabalho danado. Às vezes não têm o pulso necessário para cuidar da juventude. Mas é preciso persistir. Eu acredito que a juventude pode melhorar. Eu acredito que a juventude pode não enveredar pelo mundo do crime. É fácil? Nem um pouco. Mas não é impossível. Não é impossível. Sobre esse caso, tá aí, a polícia chegou, frustrou e um processo corre na justiça daqui a pouco. Dá uma olhada na situação que eu vou mostrar agora ali do conjunto Augusto Montenegro, Lírio do Vale 2. Segundo a comunidade, um terreno abandonado que fica atrás do cemitério Tarumã está servindo de rota para a fuga dos criminosos. Não é de hoje que isso acontece, inclusive. Não é de hoje que isso acontece. Por conta dessa situação, quase todos os dias há casos de assaltos por aí. Eles entraram em contato com a gente, a nossa equipe mandou a Nádia Saldanha até lá. Dá uma olhada na reportagem. Insegurança, esse é o sentimento dos moradores do conjunto Augusto Montenegro, no bairro Lírio do Vale 2, na zona oeste de Manaus. Nós estamos na Rua 11, por aqui passam vários coletivos. Ali, eles vão em direção à garagem e quando passam descendo a rua, vão para o centro de Manaus. Esse é o local onde muitos moradores são assaltados. Somente essa semana foram registrados mais de 3 assaltos. Eles não aguentam mais toda essa situação e já solicitaram, inclusive, a construção de um muro que iria ficar, no caso, por trás do cemitério Parque Tarumã. A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa aflição dos moradores conversando com eles. Eu vou falar agora com a Sandra, ela que já mora aqui há bastante tempo, que é presidente do conjunto e vai relatar essa insegurança que eles sentem todos os dias. Vários objetos são levados por essas pessoas que usam essa rua como rota de fuga. É isso, Sandra? Isso, aqui está sendo assim
difícil, a comunidade assim está totalmente de desespero pela violência que está acontecendo no nosso conjunto. Todo dia temos assalto, rota de fuga, esse muro do cemitério que não conseguimos resolver porque a CEMUSP disse que a construtora responsável, eles é que tem que fazer o muro. Então as casas são assaltadas, as pessoas são agredidas na rua, tomam bolsa, celular e aqui nós ficamos assim à mercê de bandido. É todo o tempo esses bandidos fazendo rota de fuga aqui por trás do cemitério. Nós estamos na Rua 11, mas a Rua 1 também, que fica aqui próximo, serve de rota de fuga e eles acabam se dispersando. Eles vão entrar nas partes onde o muro está mais baixo, onde algumas estão quebradas e até mesmo na lateral. Vem aqui comigo o nosso repórter cinematográfico para mostrar o abandono que eles estão sentindo. Ali naquele trecho, por exemplo, não existe muro. Ele passa para dentro do cemitério e eles conseguem fugir por essa mata fechada. Isso dificulta muito também o trabalho da polícia. A gente vai conversar com a Gláucia, ela que já mora aqui também há muito tempo, relata para a gente esse medo, insegurança, a aflição que os moradores daqui estão sentindo e vai mostrar para a gente um documento que prova que eles entraram, a comunidade como um todo entrou com pedido para a construção desse muro que dá acesso ao cemitério Parque Tarumã. Aqui nós estamos ao fundo mesmo. O que acontece? A CEMUSP deu um retorno que não é de propriedade da prefeitura esse terreno, é de 3 construtoras que estão em briga judicial. Então fica o apelo às construtoras, a CEMUSP, chegar a um denominador comum para que se resolva essa situação, porque os moradores estão propensos a assalto, todo tipo de ocorrência. E todo dia tem uma situação aqui no conjunto sobre segurança. Então nós pedimos que as pessoas responsáveis tomem providência. E o que esse muro mudaria a vida dos moradores daqui? Seria simplesmente, iria melhorar em muito, porque iria evitar os assaltos, que aí não iria acontecer essas situações de serem assaltados na rua e eles entrarem aí para o cemitério, como já ocorre várias vezes, vários meses. Então isso está levando os moradores a muitos se mudarem daqui do conjunto por causa dessa situação. Obrigada, Gláucia. Um outro relato dos moradores é que não são só os pedestres ou as pessoas que vêm a pé para suas casas ou esperar o coletivo. Até os motoristas e os cobradores estão sendo abordados por esses suspeitos justamente quando eles fazem essa curva, saindo lá de cima do conjunto e pegando esta rota. Inclusive, um coletivo vai passando nesse exato momento o 213. Quando eles reduzem a marcha, param e deixam os clientes, né, as pessoas que moram aqui pela área, essas pessoas já vão abordando com arma branca e arma de fogo. Isso é muito constante. Eu vou falar com a Isonina, que é conhecida como Nina, que mora aqui há mais de 30 anos. Ela foi uma das vítimas desses suspeitos. Teve seus objetos levados. É uma sensação de não poder fazer nada, né? Nesse momento que essas pessoas chegam abordando vocês. Sim, inclusive foi assim uma surpresa, porque não tinha ninguém na rua a não ser uma moça que estava acompanhada comigo. E de repente, quando eu levantei a cabeça, o rapaz já estava meio metro à minha distância. E levantou a camisa e puxou a faca. A sensação foi de morte. E logo que ele virou, ele correu para o lado desse muro, dessa lateral. Foi isso que aconteceu. Então, até hoje, eu sinto isso ainda, essa impunidade, porque eu saio da minha casa e venho para a parada do ônibus e eu fico apreensiva, porque qualquer moto, qualquer pessoa hoje que eu vejo, para mim já é um bandido. Obrigada, Nina. Vem comigo agora que eu queria mostrar para vocês o trecho que essas pessoas fazem como rota de fuga. A gente vai tentar simular aqui a ação desses bandidos. A parada de ônibus fica exatamente ali, ó, naquela esquina. E os moradores ficam lá para pegar os coletivos. Olha, agora vem o 223 descendo a rua. Ele acabou de sair do ponto de parada, então, e está tentando seguir viagem. Eles são vítimas também dessas pessoas que costumam atuar por aqui há bastante tempo, não é de hoje não. Olha, tem uma casa aqui
que tem o muro próximo a essa entrada. E eles fazem essa rota que vai por trás do cemitério Parque Tarumã. Acompanhem que é um trecho bastante estreito, muita mata fechada, lixo acumulado, né? Mas eles não se deixam levar por essa situação. Mesmo assim, acabam adentrando este terreno. E seguem aqui, viagem, passam por dentro do cemitério. Já tem até um caminho feito aqui, olha, que é de mata fechada e acaba que esses moradores não conseguem mais encontrar essas pessoas que atuam aqui no conjunto Augusto Montenegro. Por onde que eles vão aqui? O cemitério da onde, dona Nina? O cemitério está próximo. Você tem esse caminho aqui, você segue de 15 a 20 minutos e você já chega no cemitério. É uma das rotas. E a entrada do cemitério fica para que rua? Fica lá para a Avenida do Turismo. Essa área que nós temos aqui é uma área de mata muito grande e que abre acesso para desovar gente, pegar também motos. Como acontece aí, o pessoal começa a roubar e, lamentavelmente, sai desovando o pessoal aqui, jogando. Então, já de fato, encontramos 7 pessoas já mortas dentro do geladinho. Aqui nós temos um banho que é conhecido como geladinho. Então, toda vez que acontecem esses homicídios aqui dentro do Augusto Montenegro, eles jogam para o geladinho para ser desovado. Aí. Fora as pessoas que são trazidas para cá para eles cometerem estupro, né? Exatamente, né? E, lamentável, a gente tem uma escola aqui próximo do conjunto, que a gente às vezes aqui fica nesse final de rua toda vez para inibir as crianças que vêm de lá para cá juntamente para tomarem banho nesse garapé, onde fica muita gente fumando droga, né? Acesso a livre droga, acesso a espaço de ladrões. O que vocês querem que sejam realizados? Que tipo de obra vocês acham que iria inibir a atitude, a ação criminosa desses bandidos? É como já foi solicitado ali o muro do cemitério. Se fizesse esse cerco total nessa área aqui que está desmatada, que está com mata, com certeza isso aí não vai eliminar, né? Não vai eliminar 100%, mas vai inibir. Pelo menos inibir, né? Pelo menos isso é o que eles querem. Por quê? E volto a dizer, não é de hoje que isso acontece aí no Augusto Montenegro. Não é de hoje. Alguém precisa solucionar isso. Alguém precisa solucionar isso. Quem? A pergunta é, a quem cabe solucionar esse problema? Porque o cemitério é uma gestão municipal. O cemitério é uma gestão municipal. Mas a prefeitura se exime da responsabilidade. Nós procuramos saber quem eram essas construtoras que a prefeitura fala aí, né? Que deveriam ter feito o serviço, que não fizeram. Nós não conseguimos essa resposta, então nós entramos em contato com o Implurb, que é o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, e eles informaram que a demanda foi encaminhada à Divisão de Controle, o DICOM, e à Gerência de Fiscalização de Postura, para a devida ação fiscal lá no local. De acordo com o novo ordenamento jurídico de planejamento urbano em vigência, proprietários de terrenos e imóveis abandonados, sem manutenção e limpeza ou sem fechamento por muros ou cercas, podem ser multados pelo Implurb, pois o abandono é considerado uma infração. Quanto à segurança, nós procuramos a Polícia Militar do Amazonas e, em nota, a PM informou que a 19ª SICOM, a Companhia Interativa Comunitária, desenvolve ações de patrulhamento na área e que, para atender às denúncias, sugestões de moradores ou até mesmo de frequentadores aí da área, deve-se entrar em contato com o 190 ou fazer um contato pela linha direta da 19ª SICOM, que é o 98842-1763. Os números podem ser acionados a qualquer momento e operam 24 horas por dia. A polícia completou a nota dizendo que é importante que a população realize denúncias nos DIPs da área, nos Distritos Integrados de Polícia.
Com base nesses registros, é definida então aí a mancha criminal e as ações de policiamento são reforçadas. É só para que as pessoas se conscientizem sempre da importância de fazer um boletim de ocorrência. Agora, que bom que a Prefeitura de Manaus assume, né? Assume que, pelo Código de Postura, o proprietário do terreno pode ser multado. Pode ser multado. E eu vou te dizer uma coisa. Não é de hoje que nós mostramos aqui no programa Alô Amazonas casos de terrenos abandonados, baldios aí, sem cerca, cheio de mato, com sujeira, que estão só beneficiando a bandidagem. Só beneficiam a bandidagem. Se a prefeitura fizesse um trabalho decente de fiscalização e de punição, ou de orientação inicial, claro, né, para que os proprietários se organizem, Manaus não teria tantos casos assim. Não teria tantos casos assim. Mas para que fiscalizar, né? Não compete nada. E outra, ainda ajudava Manaus a arrecadar. Porque se o proprietário não tiver nem aí, né, para a situação, vai ser multado, vai ter que pagar a multa. Dá uma olhada nesse absurdo que eu vou contar para você agora. Aconteceu ali numa igreja na zona norte de Manaus. O local foi invadido por criminosos 2 vezes, em menos de 48 horas. Os bandidos levaram aparelho de som e até o dízimo. Até o dízimo foi furtado. Quem vai contar essa história é a Mayara Rocha. 2 furtos em menos de 48 horas, no mesmo lugar. Os criminosos não ficaram satisfeitos. Eles invadiram o espaço, levaram o que puderam e aí na madrugada seguinte retornaram para finalizar o serviço sujo. O alvo dos criminosos dessa vez foi esta igreja que fica aqui no Conjunto Manoa, no bairro Cidade Nova. Presta atenção na história contada pelos membros que frequentam aqui o espaço há muito tempo. No último domingo teve um culto aqui voltado para as crianças. Logo em seguida, as portas foram fechadas e todos foram embora. Na segunda-feira, uma pessoa que faz parte aqui da organização da igreja veio até aqui, abriu as portas para organizar o espaço e se deparou com a igreja totalmente bagunçada. As cadeiras estavam espalhadas, jogadas aqui na igreja, alguns livros também, inclusive Bíblias. O desespero tomou conta. Logo, essa pessoa identificou por onde os criminosos passaram. Por esse espaço aqui, eles danificaram a janela, quebraram o vidro e tiveram acesso aqui nesse espaço. E ao que tudo indica, eles tiveram tempo suficiente para furtar vários objetos de valor. Você que sempre tem acesso aqui à igreja, tem a chave, como é que foi para você abrir a porta e se deparar com toda a bagunça? Foi desesperador, né? Preocupante, porque eu penso assim, né? Que eles já não têm mais respeito pela casa de Deus, né? Esses meliantes deveriam pelo menos respeitar a casa de Deus. Ao que tudo indica também, segundo os membros aqui da organização, esses criminosos conhecem muito bem o espaço, provavelmente já devam ter passado aqui na frente, olhado para cá para dentro ou até mesmo entrado aqui na igreja. Isso porque assim que eles invadiram aqui o espaço, eles foram diretamente naquela porta ali, onde ficavam guardados vários objetos de valor aqui da igreja, incluindo as caixas de som, a mesa de som também, que inclusive são materiais úteis para o funcionamento aqui desse espaço. Um prejuízo muito grande para os frequentadores aqui dessa igreja. O que essas pessoas fizeram? Eles ainda deixaram aqui no cantinho
uma caixa de som, um bebedouro, um ventilador. Ao que tudo indicava, eles iam retornar aqui para finalizar o serviço. E foi exatamente isso que eles fizeram na madrugada seguinte. Só que o pastor já tinha guardado a outra caixa de som e os outros itens numa escola que fica aqui ao lado. Eles não conseguiram levar esses outros objetos, só que eles não desistiram. E é aí que começa a segunda parte dessa história. Os criminosos invadiram essa outra porta aqui, bagunçaram a cozinha, a sala, levaram várias panelas. A situação lá dentro está bastante crítica. Isso porque eles não cometeram somente um crime, mas também um pecado. Segundo os membros aqui da igreja, esses criminosos fizeram necessidades fisiológicas dentro da igreja e também o uso de entorpecentes. O odor aqui dentro é muito forte. Vocês ficaram chocados, né, com essa situação. Não imaginavam que, além do furto, ainda iriam praticar esses atos aqui dentro. Sim, a gente não imaginava que eles iam fazer esse tipo de coisa, porque hoje, quando nós entramos aqui, o odor estava fortíssimo de fezes e odor de entorpecentes mesmo, que a gente não suportou o cheiro, que a gente teve que sair, abrir para ventilar tudo para poder continuar o serviço aqui. Como se não bastasse, esses meliantes aí ainda levaram uma caixinha do dízimo que estava aqui com uma quantia, com o valor que foi depositado no último domingo. Não deixaram absolutamente nada para trás. De acordo ainda com as pessoas que moram aqui no bairro e que frequentam essa igreja, tem um fator determinante aí para que esse furto tenha acontecido. E está exatamente aqui do lado de fora. Aqui ao lado é um terreno baldio. Muitos criminosos passam a madrugada aqui desse outro lado, ou seja, eles conhecem muito bem a rotina da igreja, os dias de funcionamento, e é claro que os membros daqui desconfiam que eles possivelmente tenham arquitetado, planejado muito bem esse crime. E além de tudo isso, eles ainda chegaram a furtar aqui os fios elétricos aqui do ar-condicionado, ou seja, a igreja de vocês foi praticamente toda depenada, ainda nem para funcionar, né? Isso, porque antes desses furtos, eles furtaram 2 vezes o nosso fio, que é dos ar-condicionados das crianças aqui. Você pode observar lá que os fios estão cortados. E são 2 vezes seguidas que o nosso pastor comprou e depois outra vez e eles furtaram novamente. A igreja, por enquanto, vai ficar parada, né? Sim, porque pelo fato da gente não ter mais a mesa de som, nossos ventiladores, o fio do ar-condicionado, os ar-condicionados, ninguém vai conseguir ficar aí com uma quintura dessa que a gente tem aqui na nossa cidade, né? E aí você está vendo o estado, a degradação que eles fizeram aí. Então isso é revoltante para a gente pede assim às autoridades que olhem mais aqui pela nossa rua, né? Pela nossa igreja aqui, que esteja essa ronda ostensiva aqui que a gente não vê, porque eles fazem tudo isso a olho nu de todo mundo e ninguém vê, ninguém reage, nada. Como é que fica a nossa situação? Que eles pelo menos respeitem a casa de Deus. Pelo menos a casa de Deus. Pelo menos a casa de Deus. Gente, enfim, uma coisa é certa. É muito difícil a gente ver casos em que a polícia consegue chegar aos homens que invadem esse tipo de ambiente. Que invadem ambientes, né? Hoje a polícia técnica no Brasil ainda tem muitas falhas e não tem material suficiente para conseguir chegar até os criminosos. Outra, o Brasil hoje não tem um banco de dados dos criminosos. Então, enfim, tudo caminha para dificultar o trabalho policial. É o que a gente percebe. Mas, pelo menos o respeito, né? O que se queria era só respeito. Basicamente isso. Pelo menos com as igrejas, com os templos religiosos. Se não, amigo, aí o negócio desanda de vez. Mas uma coisa é certa. A justiça dos homens pode até ter suas falhas. Aguarda a justiça divina.
Um homem de 57 anos foi preso ontem à tarde pela polícia. Antes de chamar essa reportagem, vou mostrar para você o caso do vídeo que a gente mostrou já aqui há alguns dias de importunação sexual. Mostra para mim o vídeo. Esse homem está sendo procurado pela polícia. Ele chegou num coletivo, na linha 640, e começou a se aliciar e olhava para a mulher. Ele olhava para a mulher. Aí a garota pegou o celular dela e começou a filmar. Isso aí circulou pelas redes sociais e a polícia investiga o caso. Agora volta aqui comigo. A Delegacia de Proteção à Mulher, né, Delegacia de Combate aos Crimes contra a Mulher, conseguiu prender um homem de 57 anos que é suspeito desse tipo de crime. Nós temos uma reportagem, você confere agora com Amanda Morim. Segundo a polícia, esse fato aconteceu na tarde de quarta-feira dentro de um ônibus da linha 640 do transporte coletivo aqui no bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com a estudante de 22 anos, o suspeito teria esfregado as partes íntimas no momento que o motorista do coletivo teria freado o veículo para o desembarque de passageiros em uma parada de ônibus como esta. A vítima ficou assustada e no momento que foi tomar satisfação com o suspeito, teria percebido que ele estava com o órgão sexual ereto e para fora da calça. Ela estava acompanhada de um amigo, um guarda municipal que não teve o nome revelado. Ela informou o que havia acontecido e esse amigo acabou tomando as dores desta vítima. O suspeito foi imobilizado dentro do coletivo e levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Na delegacia, ele foi encaminhado para o 12º DIP, onde o crime de importunação sexual foi registrado. Em depoimento para a polícia, esse suspeito, que foi identificado como Paulo Fernando de Oliveira Filho, de 57 anos, informou que ele toma remédio controlado e que teria praticado esse crime porque a estudante teria o provocado. A jovem conversou também com a equipe de investigação e disse que teria sido questionada no coletivo pelos passageiros, que muitas pessoas presenciaram esse ato libidinoso, mas não fizeram nada. Ela salientou ainda que uma criança de 8 anos, que estava acompanhada da mãe, ainda chegou a presenciar esse crime. A mulher registrou esse boletim de ocorrência e esse caso foi registrado e o homem agora deve ser encaminhado para uma audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça. É importante salientar que o crime de importunação sexual prevê uma pena de 1 a 5 anos, de acordo com a nova lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Esse rapaz que realmente segurou, ajudando a vítima de ontem, ele fez corretamente. E é isso que tem que ser feito com outros que cometam o mesmo delito de importunação sexual. Ajudem a vítima, segurem o infrator e leve ao DIP mais próximo. A PM vem buscar e leva ao DIP mais próximo para ser lavrado o flagrante, como foi feito dessa vez. Essa não é a primeira vez que mulheres sofrem com o crime de importunação sexual na linha 640. Há pelo menos 2 semanas, um outro caso foi registrado por uma vítima no coletivo. Nas imagens, é possível perceber um homem de blusa azul se masturbando. A vítima se sente intimidada e acaba colocando uma toalha nas pernas para evitar que o assédio continue. Antes, a mulher não tinha muito o que fazer, nem os operadores de direito, quando encontravam uma conduta desse sentido. Ou era muito além ou muito aquém, mas não conseguíamos o crime adequado. Hoje nós temos o crime adequado, então não tem motivo nenhum para ninguém ficar calado. Vamos denunciar,
tirar esses infratores que tanto incomodam, né, nos transportes públicos, nas casas noturnas, shows, como foi o carnaval agora há pouco tempo, que tem homens que já estão viciados em querer satisfazer sua lasciva nas mulheres, né? E o que seria isso? É o beijo roubado, é o passar a mão nas partes íntimas, é aquele encoxada no ônibus, esfregada, né? E tem homens que falam, mas o ônibus lotado, como que eu vou fazer? Use a palavra com licença, você está sendo educado, a vítima vai dar um jeito, todo mundo vai te ajudar a passar sem você ter que cometer o crime da importunação sexual. Importunação sexual. Durante todo o carnaval, muita gente falava, né, dessa situação de não é não, não é não. Mas e quando a mulher nem chega a dizer não? Né? E quando a mulher nem chega a falar o que ela quer ou o que ela não quer aí sobre essa situação? Por quê? Importunação é o cara que vai se chegando e acaba se utilizando daquela situação ali para conseguir um certo prazer. Mesmo sem contato, sem tato, só o visual mesmo. Então é por isso que é preciso que as pessoas combatam isso sempre, sempre. A informação que tinha chegado para a polícia era de que o homem que foi preso era o mesmo do vídeo que nós mostramos mais cedo. A informação que se tem é que o homem do vídeo ainda não foi preso. Roda para mim o vídeo, por favor, diretora, para que as pessoas vejam e denunciem para o número 181 do Sistema de Segurança quem é esse homem que foi flagrado no ônibus do transporte coletivo se aliciando diante de uma garota. E essa mulher acabou filmando. Inclusive, eu sugiro aqui que quem passa por uma situação similar a essa, que denuncie mesmo, que entre em contato com a polícia o quanto antes. Vá na delegacia e faça um boletim de ocorrência. Esse homem está sendo procurado pela polícia. Se você o conhece ou sabe onde ele mora, onde ele trabalha, onde ele frequenta, entre em contato com a polícia. Porque olha só, volta aqui comigo rapidinho. Aqui ninguém quer, estão querendo fazer o papel da justiça. Não. O que se quer aqui é apenas mostrar os fatos que acontecem no nosso cotidiano, né? E buscar contribuir da melhor forma possível para que a nossa sociedade só melhore. E não é com pessoas cometendo esse tipo de crime, e é um crime, não é cometendo esse tipo de crime que a sociedade vai caminhar bem, né? Não é com esse tipo de crime, não é desse jeito, não é com uma pessoa circulando por aí desse jeito que as coisas vão ficar bem. Vem cá comigo agora com informações ao vivo com o repórter Emanuel Cardoso, que vai falar sobre a apreensão de drogas. Ele está lá na delegacia geral, é isso, Emanuel Cardoso? Muito bom dia para você. Traga todas as informações, é contigo. Muito bom dia, Cleiton. Bom dia para quem nos acompanha agora pelo Alô Amazonas. Nós estamos aqui, como você falou, na Delegacia Geral, onde a polícia está apresentando as drogas. E esta moça de 18 anos, ela é a Ângela Maria Rocha dos Santos, de 18 anos. Ela foi presa na manhã de hoje, durante uma operação do Departamento de Narcóticos, o DENARC, na verdade, o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, uma operação em parceria também com o Departamento de Polícia Metropolitana, juntamente com o apoio de policiais da Delegacia Fluvial. Eles fizeram essa operação na madrugada de hoje, começou às 4 da manhã, foram abordados 2 embarcações. Em uma dessas embarcações, a Ângela foi encontrada com drogas. Para fugir da fiscalização, que a polícia contou, inclusive, com a participação de um cão da Receita Federal, ela teria se escondido no banheiro. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o delegado Paulo Mavinier, que é o diretor do DENARC. Delegado, vocês conseguiram apreender essa quantidade de drogas em 2 embarcações. Já havia indícios de que essa droga chegaria hoje a Manaus?
Já nós tivemos uma denúncia que chegou diretamente para o departamento, no nosso WhatsApp Denúncias. Fizemos a abordagem com o emprego do cão farejador Odin, da Receita Federal. E no momento que nós subimos na embarcação, a mulher que foi presa rapidamente se deslocou para o banheiro. O cão fez o faro no local e se posicionou na porta do banheiro onde ela estava trancada. No momento que ela abriu a porta, nós identificamos a mala contendo ali 11 quilos de maconha do tipo skunk. No segundo momento, nós abordamos uma outra embarcação, que é o Deus da Aliança, vindo vindo de Jutaí, né? E fizemos a abordagem dele e o cão encontrou uma mala contendo aí 10 quilos de maconha do tipo skunk que estavam descartadas ali por trás de uma freezer. Então a gente acredita que essa mala seja da tripulação. Delegado, essa quantidade de drogas toda que tem aqui, que vocês estão apresentando, qual é mais ou menos o peso aproximado desse entorpecente? Ela deve dar algo aproximado aí de 21, 22 quilos aí de maconha, né? Avaliado em aproximadamente 100 mil reais. Em relação a Ângela, é uma jovem utilizada aí pelo tráfico de drogas para fazer esse transporte das drogas. Ela responde como traficante? Responde perfeitamente pelo crime de tráfico de drogas. A gente verificou que ela é primária, né? Quanto à questão da soltura ou da prisão, da manutenção da prisão dela, será feita uma avaliação pelo Poder Judiciário com um inquérito com flagrante que nós vamos apresentar. Mas, a princípio, ela não tem nenhuma passagem pela polícia. Agora, delegado, uma coisa que chama a atenção é que numa operação recente vocês também encontraram uma outra mala cheia de entorpecentes e o responsável imediato ali pela bagagem não foi identificado. Como os proprietários ou tripulantes ou trabalhadores dessas embarcações podem ser responsabilizados diante de a droga encontrada dentro de uma embarcação? Para a gente fazer um alerta para as pessoas que trabalham no interior, que de repente estejam assistindo a gente e que seja flagrado dentro da embarcação quantidade de drogas como esta. É necessário que as empresas de transporte elas façam uma fiscalização interna, elas readequem os procedimentos de embarque, porque não existe controle. A lista de passageiros ela é falha. Ele só pega o passageiro da origem e cadastra. O passageiro às vezes nem apresenta documento. Ele apenas dita os dados dele e aquele nome atualizado da lista. Aquela lista não é fidedigna. Muitas vezes pegam passageiros em outros municípios. Nesses outros municípios eles não são lançados na lista de passageiros. Às vezes no AJATO você só recebe um ticket com o número da sua bagagem. Esse ticket não é vinculado à sua passagem. Então, quando a gente encontra entorpecente, nós temos dificuldade de identificar o portador daquela droga, entendeu? Então, isso precisa ter a consciência dos donos das empresas, dos AJATOs, dos barcos, que tenham um compromisso para que a gente possa efetuar a repressão, porque é tanta negligência nesse sistema que, às vezes, a culpa pode recair sobre o próprio proprietário do barco. Você encontra droga no porão da embarcação, você encontra droga na cabine do comando do barco. Então fica difícil você não responsabilizar o condutor, ali o prático que vem conduzindo a embarcação, o comandante da embarcação. Então é necessário que tenham cuidado e que eles refaçam, pensem um pouco mais na segurança da embarcação, até para que passageiros que não tem nada a ver, que vêm conduzindo, vêm viajando ali de boa fé, não possam vir a ser colocados em situações suspeitas, né, de transporte de droga. Então precisa uma regulamentação melhor. A gente sabe que o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, assim como outros departamentos da Polícia Civil, agem no interior e por meio dessas denúncias a polícia tem feito essas apreensões. Como o cidadão aqui da capital ou dos municípios do interior pode entrar em contato para fazer as denúncias? Olha, nós temos um canal da Secretaria de Segurança, que é 181, que é um canal oficial, e temos um WhatsApp denúncias direto do departamento, que é o código de área 92 99415 0129. É importante essa divulgação. Você que está vindo numa embarcação, está vendo alguém suspeito, alguém estranho, alguém com uma mala, possivelmente com drogas, ou você pode fazer a denúncia, não é só em Manaus. Você que está em Quari, Tefé, Japurá, Maraã, Tabatinga, Benjamin Constant, Jutaí, qualquer área da cidade área do estado que você desconfie que está vendo droga, você pode fazer essa denúncia e você tem a garantia
de não ser identificado. E com certeza as equipes do DENARC irão lá para averiguar essa denúncia. Delegado, muito obrigado pela entrevista. Paulo Mavinier, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, que esteve à frente dessa operação que ocorreu a partir das 4 horas da madrugada de hoje no Porto da Manaus Moderna. O resultado desse trabalho foi a apreensão de todas essas drogas e a prisão desta moça, da Ângela Maria Rocha de Souza, de 18 anos, que deve ser apresentada ainda hoje em audiência de custódia. E esse é o trabalho da polícia feito aí por todas essas forças, pelo DENARC, pela Delegacia Fluvial, pelo Departamento de Polícia Metropolitana e também com a participação do cão farejador da Receita Federal, que resultou nessa operação. Cleiton. Obrigado, Emanuel, pelas informações. Qualquer novidade é só acionar a gente aqui ao vivo, que a gente traz informação para você. A polícia chama de operação, né? Que eles saem ali de madrugada, vão fazer a incursão, vão verificar a situação e tal. É uma grande apreensão de drogas, de qualquer forma, feita numa embarcação. Ontem ainda, nós falávamos aqui a respeito disso, né? Drogas que são apreendidas em embarcações, que vêm principalmente do interior do estado, e que se precisa chegar a uma maneira de fiscalizar melhor isso. Ontem a polícia apreendeu a droga, mas não conseguiu encontrar o dono da mala. Neste caso, a mulher foi presa. Será que a mala realmente era dela? Será que a quem pertencia essa mala, né? É a pergunta que todo mundo se faz. O caso, com certeza, deverá ser aprofundado. O DENARC vai aprofundar a investigação. E isso ainda vai dar muito pano para manga aí. Então, qualquer informação, como disse o delegado, denuncia, meu amigo. Denuncia, que é o melhor que você tem a fazer. Agora chega aqui comigo que eu tenho um recado para você. A Vivo tem uma grande novidade. Chegou o Gigachip, o chip pré da Vivo, com internet em dobro, WhatsApp ilimitado e com os primeiros 15 dias totalmente grátis. Preste atenção. Com internet em dobro, imagina aí o que você pode fazer. Um monte de coisa, né? Ver série preferida aí no seu aplicativo, escutar música, acessar redes sociais, postar nas redes sociais, fazer suas pesquisas da internet aí, da faculdade, o que você quiser. Com o WhatsApp ilimitado, você pode enviar e receber mensagens, áudios, fotos e vídeos, sem descontar lá da sua franquia de internet. Tudo isso com a qualidade 4G+ da Vivo. E os primeiros 15 dias são totalmente grátis, gente. É isso mesmo que você ouviu. Aí depois desses primeiros 15 dias, você continua aproveitando por apenas R$ 9,99 a cada 15 dias. É economia demais. Curtiu? Então compre já o seu Gigachip, venha para o Pré da Vivo e aproveite essa oferta. Se quiser saber mais, é só acessar vivo.com.br/Gigachip. O Alô Amazonas é o programa das comunidades, não tem como tirar isso, né? As pessoas confiam no nosso trabalho e constantemente estão procurando aqui a nossa equipe de produção para que a gente vá até a comunidade delas, mostre o problema e busque uma solução junto com elas. E é por isso que a gente vai agora para a comunidade. Daqui a pouco eu trago mais notícias de polícia. Tem um monte de coisa acontecendo ainda. Eu vou trazer informações ainda hoje. Mas eu vou falar agora ali do lamaçal e da buraqueira, na rua Viana do Castelo. Tem prejudicado e muito a vida dos moradores. Sabe como é que ficam os muros das casas? Olha só, olha isso. Aquilo ali não é uma pintura estilizada, não. É sujeira mesmo, é lama. Quem foi lá conferir essa história foi a repórter Jéssica Oliveira. Você tá vendo esse muro aqui cheio de lama, ó? É lama mesmo, ó, que a gente tá vendo aqui, tá limpando. Esse é o muro aqui da casa da dona Nilce. Sabe por que tá assim? Por conta disso aqui, olha. Por conta do lamaçal aqui nessa rua, aqui no Nova Cidade. O que os moradores estão vivendo aqui é há anos. Com essa lama aqui empoçada, o asfalto cedendo com a buraqueira. Segundo os moradores, muitos caminhões pesados passam aqui e acaba fazendo esse estrago aqui, olha.
O asfalto já não é de boa qualidade, segundo os moradores. A gente percebe aqui, ó, que está tudo destruído. Mas aqui também na frente. E a gente percebe também ali, tá mais feio, ó. Essa parte aqui tá cedendo bastante. A situação não tá fácil. Eu vou conversar com a dona Nilce. Dona Nilce, quer dizer que toda vez quando um caminhão passa aqui, joga lama para sua casa? Não pode ficar na frente. Olha aí o meu portão. Nem lavo mais porque não tem mais jeito. Tanta chuva, vem chuva. Daqui a pouco vai alagar aqui de novo, mais lama no meu muro. Todos os dias são isso, todo dia que chove, aqui alaga, vira uma piscina. E a gente percebe que o asfalto está todo cedendo, né? Isso porque os caminhões passam bastante aqui. Nós já colocamos resto de entulho, tudinho, mas não tem jeito. A água vem e lava tudo. Caminhão passa aqui, carreta, ônibus, tudo passa aqui, está acabando. A minha calçada ali, ó, se tu vê, está subindo. Dona Nilce, como é que é ter uma casa cheia de lama por conta da infraestrutura da rua? Ah, é horrível. Primeiro, meu muro não dá mais para pintar. O portão, então, nem se fala. Então, e para chamar uma visita? Pior ainda, tem que correr por causa do banho de lama. Tem que entrar rápido. Ou então eu tenho que usar a calçada do vizinho para poder atender minhas visitas. E sair do meio da rua que eu venho um carro, mas já pegar um banho de novo. Gente, vamos acompanhar o carro passando ali para vocês verem, ó. Esse aí é um carro pequeno. Dá para passar até mais com calma, mas isso realmente espirra lama porque não tem para onde passar. O senhor mora aqui faz muito tempo? Quantos anos mais ou menos que vocês estão convivendo assim nessa situação? Já faz bastante tempo. Eu moro aqui desde quando inaugurou isso aqui, quando isso aqui ainda era só lama ainda. E fica difícil, né, para quem tem filho, leva na escola de manhã principalmente. Os carros passam aí, quando isso aqui está cheio de água é impossível. Sempre se suja por causa dos carros que geralmente passam chutados, né? Quando as crianças vão para a escola, também não tem para onde correr? Não tem como correr. Se sujam de lama? Com certeza, tem que ter muita precaução, muito cuidado para não ter que voltar para casa, né, e perder um dia de aula. Muito complicado. Agora, olha só, a chuva que está vindo aí, isso aqui vai ficar horrível. Vai ficar intransitável para nós que caminhamos aqui na rua, né? Que dependemos dela para ir para o comércio e para outros lugares. É difícil, né, a vida dos moradores aqui. Mais um carro passando aí, ó, a gente vai acompanhar a situação dos carros, ó, passando aí na buraqueira. É difícil também para quem tem veículos que são prejudicados, porque tem que fazer a manutenção do veículo, né? E a gente percebe aqui, ó, que a calçada está toda cedendo, mas ali também os caminhões passam para desviar. Olha o que acontece, quebra aí a calçada, mas ali na frente também, realmente, situação de abandono. Aí os moradores pedem agora providências, né? Porque são anos convivendo assim. Olha, essa parte aqui toda quebrada, ao meio fio, ó. Tá tudo quebrando aqui, né? Porque os carros tentam desviar e acabam subindo pela calçada. Isto. E essas caçambas aqui que passa aqui carregado de cimento e tudo. A gente já jogou aí vários tijolos, né? Tijolo e pedra. Mas com as caçambas passando aí, levo tudo. A minha casa aqui, ó, aqui a dela, é tudo... vai já cair a chuva e vai já começar a pegar banho. As casas aqui, vão dar banho aqui nas casas. Promessas, vocês já estão cansados? Demais, demais. Tá aí, né? Os moradores estão cansados de promessas que não são concretizadas. Segundo eles... promessas são constantes, né? Dizendo que eles vêm aqui na rua, que eles vão mandar uma equipe da Secretaria de Infraestrutura, mas até agora ninguém veio. E aí os moradores têm que se atar com essas condições aí, que é das piores. Dona Ira, a senhora é uma das moradoras aqui, a senhora já presenciou alguém tomando banho de lama aí? Aí como? Outro dia eu fui ali, quando voltei, vim toda melada. Fui na padaria, quando o carro passou, me deu um banho aqui. A gente nem espera, quando eles vêm... Parece assim que fazem de implicância, passa na lama e joga para cima. Aqui a nova cidade está toda à mercê desses poços d'água aí. Não tem para onde fugir, dona? Não tem não, para onde fugir não. Olha aí, ó, gente, caçamba passando, são caminhões pesados que acabam espirrando lama
na frente das casas dos moradores. E não é só a casa da dona Nilce, não é só essa casa aqui, não. Aquela outra casa ali branca também, a gente percebe vários espirros de lama. Aí a gente caminha mais ali na frente também. Do outro lado da rua também. Gente, situação das piores aqui no bairro Nova Cidade. O que eles querem agora são atitudes dos órgãos competentes, convivendo assim, ó, enfiando o carro na buraqueira, convivendo com a insegurança. A população aqui já está cansada. É mole. Lama na parede. Por quê? Por conta da situação da rua. E aí as pessoas acabam tendo que conviver com isso, cansaram já de terem que limpar a parede ou mandar pintar a parede. Às vezes você até cuida da sua casa lá dentro, gosta de ter a fachada bonita, mas não pode. Por quê? Por conta da situação da rua, da situação do todo, né? Enfim, bicho. Ai, ai. Nós procuramos a Prefeitura de Manaus para falar sobre isso. E a Secretaria de Infraestrutura informou que está trabalhando na recuperação das ruas aí do bairro e que a rua, citada aí na reportagem, será atendida dentro desse pacote. Só não disse quando é que isso vai acontecer. E olha, moradores da rua Itamaraã, mais conhecida como Itamaraty, lá no Grande Vitória, chamaram a nossa equipe para mostrar as condições precárias em que a rua deles se encontra. Olha aí. Se é que a gente pode chamar isso de rua, né? Se é que pode ser chamado de rua. A comunidade afirma que nunca houve nenhum serviço de tapa-buracos. Tanto é que a gente percebe que o asfalto, preste atenção como o asfalto parece ser o primário ali, né? Puseram aí um dia na vida e ficou. O repórter Emanuel Cardoso esteve no bairro, conversou com a comunidade e mostra a situação. Esse é o fim da rua Perimetral, que é uma das principais, talvez a principal avenida aqui do Grande Vitória, que dá acesso, passa por toda a área comercial. E aqui no fim está dessa forma, olha, não está pior porque são os moradores que fazem esse aterro, colocam terra, compactam justamente para não ficar pior. Mas aqui, olha, na rua onde mora o seu Salomão, que parou a moto bem no meio da rua aqui justamente para participar da nossa reportagem, o problema é esse aqui, olha. Desde a primeira vez que foi colocado o asfalto, a rua nunca recebeu nenhum tipo de manutenção, nenhum tipo de melhoras na infraestrutura. E o resultado é que todas essas pessoas que são moradores da rua Itamaraty, que agora tem outro nome, um nome novo, Itamaraã, mas está novo só no nome, né, Cleber? Eu moro nessa rua aqui há aproximadamente 20 anos e o único serviço que foi feito foi esse asfalto, essa capinha de asfalto que foi colocada aí em 2003. E desde lá para cá não houve nenhuma manutenção. Para piorar a situação, a Guarda Amazonas passou uma tubulação aqui, né, cavou um buraco, colocou uma capa menor de asfalto ainda. E aí só agregou que a gente está cheio de buraco aí, né? E não consegue chegar com um serviço de saúde, um carro, um Uber, todo mundo para aqui na esquina porque não pode chegar lá nas casas, né? Quem tem carro aqui sofre. Deixa eu ver se eu falo com o seu Salomão aqui. Mora aqui, Salomão? Mora aqui sim. Isso aqui já faz há tanto tempo desse jeito, que a gente já até caiu aqui, né, de moto aqui, tem que buscar a menina no colégio, todo dia, leva e traz, já caí até aqui com ela. Chegou um papel aí, o que papel é do IPTU até chegou já para nós, ó. Chegou para a gente pagar, mas aí a condição da rua aí, né, pra gente. Carro, quando a gente vai no supermercado, aí no Baratão comprar as coisas, querem vir até aqui só. Daqui a gente tem que carregar. O carro do lixo já disse que não vai mais entrar porque a rua está se quebrando e ele tem medo de atolar aí na frente aí. Então a situação é essa aí, né? Sem falar que a rua dessa forma, o carro entrando, piora a situação ainda. Piora cada vez mais. Cada vez mais o caminhão do lixo não quer mais nem entrar. Materiais de construção, eles não querem mais nem entrar mais, né? Com medo de quebrar o carro deles. Olha, por enquanto, ainda dá para caminhar numa boa aqui na rua Itamaraty. Nesse trecho aqui, olha, o asfalto já... Eu estou até quebrando a rua dos outros, né? O asfalto já está se soltando, as pessoas ainda conseguem caminhar tranquilamente
pelo trecho central, mas nas laterais, olha, principalmente onde a marca da passagem de caminhões pesados, como o caminhão do lixo e outros serviços que entram aqui nessa rua, na rua Itamaraty, a situação já está complicada. E é algo que tira a calma de vocês, dos moradores daqui, né, dona Francisca? Tira. Pois é, a gente está reivindicando, já é a segunda reportagem que a gente chama aqui, para ver se o nosso prefeito olha pela gente, porque para querer voto, ele vem aqui. Meus eleitores pegam na nossa mão, todo mundo vota, e a situação é essa, olha. Já faz 20 anos praticamente, né? Tá desse jeito a nossa rua aí, ó. Já passou uma leva de curumim, já cresceram, tá vindo outra. Tá vindo outra e a rua continua cheia de buraco. Esse aqui é o fim da rua Itamaraty. Nesse trecho, ainda a gente consegue ver o que era o asfalto original da rua, porque tem pouca movimentação, afinal de contas é o fim da rua, há poucas casas. Desse ponto para lá, onde há uma maior movimentação de pessoas, em alguns trechos a rua sequer tem asfalto, como onde aquele senhor está em pé ali, de braços cruzados, lá não há asfalto. Na lateral também não há meio-fio. O meio-fio que existe aí é a calçada feita pelos próprios moradores. Agora, há um tempo atrás, as pessoas dessa rua ficaram felizes porque ali na esquina foi colocado vários materiais de construção, material mesmo para fazer a sarjeta e outros materiais. Quando vocês viram isso, Alexandre, todo mundo ficou feliz, acharam que a rua ia receber melhoria, né? Isso, nós pensamos que a rua ia receber melhoria. Uma semana depois sumiu os materiais, a máquina da prefeitura veio e levou os materiais todos de volta. Agora para onde ninguém sabe. E por que a rua de vocês não recebe esse tipo de melhoria? Não sei o que eles têm contra a nossa rua, porque a gente paga IPTU, paga energia, paga água e não chega uma melhoria aqui para nós. Qual é a tua reivindicação enquanto cidadão, enquanto morador, não apenas no teu nome, mas no nome de todas as pessoas que são teus vizinhos e que dependem e que precisam dessa rua? Nós queremos melhoria, que o prefeito mande ajeitar nossa rua, porque aqui nós também temos idosos que moram na rua, que a qualquer momento pode cair aí nessa cratera que está se formando. Vocês já apresentaram requerimento para o setor de obras já há muito tempo, né? Sim, 2017. E o despacho saiu dia 22/3 de 2017 para paviamento, para ajeitar as ruas e até hoje nada. Eles disseram que viriam fazer? Disseram que viriam fazer, como já os nossos amigos falaram, vieram até o final da perimetral, mas aí parou as obras e não continuou mais. Recolheram todos os materiais e para cá não subiram para terminar o serviço. Alguma satisfação dada aos moradores? Nenhuma. Nenhuma satisfação dada. Olha, e já no fim da reportagem eu descobri com os moradores que hoje, o momento dessa gravação, é uma data comemorativa. É o dia em que essas pessoas comemoram os 20 anos da rua. Tem parabéns? Vai sair o parabéns? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, viva nosso prefeito! Mas pro parabéns ficar melhor, a rua precisa ser consertada, né? Com certeza, precisa ser consertada com paviamento, asfalto, infraestrutura, tudo que a gente tem direito, meio-fio. Dona Francisca, os 21 anos, será que será comemorado diferente? Vocês querem comemorar diferente? Com certeza. Aí a gente vai até comprar um bolo pra gente, você vir aqui pra gente agradecer. Isso, se eu estiver viva pra ver isso, da minha responsabilidade eu dou esse bolo. A Secretaria de Infraestrutura informou que irá encaminhar na próxima quinta-feira a situação ao Distrito de Obras da área, para que uma equipe vá até o local citado aí, fazer uma avaliação da situação e inserir no cronograma. Ali no Monte das Oliveiras, a rua Mandigal é perfeito exemplo de abandono. Você vai ver por que nas imagens. Olha só, a falta de serviços de manutenção lá no local geram cada vez mais transtornos para quem mora na área. E prejuízos também, tá? A Manuela Montenegro foi lá dar uma olhada na situação, conversou com os moradores e você confere a história agora na reportagem.
Há mais de 10 anos que os moradores aqui da rua Mandigal, bairro Monte das Oliveiras, não conseguem andar despreocupados na rua de casa. E não é para menos. Se eles andarem sem atenção, correm o risco de pisar em algum buraco ou até mesmo tropeçar em pedregulhos e lixo acumulado já por conta da falta de infraestrutura. Os moradores informaram que não recebem uma manutenção na via há tempos. A gente vai conversar com o Lucas, que cresceu aqui no bairro, né, Lucas, aqui na rua Mandigal. Vocês nunca viram aqui um serviço de manutenção para ajeitar o asfalto? Há mais de 5 anos aí que a gente não vê uma infraestrutura, uma manutenção no bairro aqui. Isso daqui quando eles não passam, isso aqui fica até do tamanho do muro mata aqui, a gente mesmo que se ajunta para limpar, tampar o buraco. Aí a gente fez até o quebra-mola, que é assalto à noite, tudo escuro. É uma precariedade aqui, cara. Acontecem muitos acidentes aqui por conta da via, né? A gente filmou até um carro passando na via já com muita dificuldade, tendo que desviar aí por conta dos buracos. E exatamente, isso daí sim. Que eles vêm, quando vem 2 carros aqui, um joga, falta entrar na casa da vizinha aqui. Tá complicado a situação já para quem é jovem, agora imagine só para quem é idoso, né? A gente vai falar com a Catiane, ela que passa por uma situação complicada por conta da condição da via. A avó dela já é debilitada e anda de cadeira de rodas, não é isso, Catiane? Como é que ela faz para sair aqui na frente de casa da Catiane? Olha só como é que é. Como é que a sua avó faz para conseguir sair da frente de dentro de casa sem se machucar? É uma dificuldade com os buracos para sair de casa. Quando não tem buraco, a rua alaga com a chuva, os buracos não jogam água na gente. E fora os assaltos, é muita coisa. Se for para botar na ponta do lápis, é muita coisa. A gente estava conversando até momentos antes da reportagem, os postes aqui na rua é só para decoração, né? Porque funcionar que é bom, não funcionam. Isso aí aumentou a criminalidade, desde que esses postes aí ficaram avariados, não tiveram uma manutenção. A criminalidade aumentou por aqui, os assaltos? Muito, muito. Na minha casa, dia 1º de janeiro, tentaram assaltar, né? Arrebentaram a fechadura. Inclusive foi por isso que a Catiane já construiu até esse muro na frente de casa. Adiantou, Catiane, esse muro aqui? É uma segurança a mais, né? Querendo ou não, uma segurança a mais. Só que vieram 2 vezes, não foi só uma. A gente assaltaram, arrebentaram a fechadura, aí o meu sogro colocou, aí vieram de novo, tentaram de novo, forçaram. Aí foi quando a gente decidiu fazer o muro. Hoje em dia, aqui de noite isso daqui é escuro, escuro, escuro. De vez em quando tem assalto ali na esquina, tem assalto na descida, aí não tem como, a gente não sabe nem para que mais recorrer, porque é muita... E o pior de tudo, né, que à noite fica escuro, a rua é esburacada, muitas vezes acumula poças que a gente pode observar, né, que choveu ainda há pouco, a piscina está molhada e tem muitas poças já acumuladas, a pessoa vai e pisa sem querer, né? Eu estava observando que ali no cantinho, pode filmar aqui no cantinho, ó, tem até uma torneirinha que já está preparada para limpar o pé na hora que pisa na lama, é isso? Isso, para limpar o pé. E fora quando tem que limpar, jogar água na rua, porque fica muito... A lama desce, aí fica aqui. Aí tem que jogar água para descer a lama, porque senão a gente fica sujo de qualquer jeito. A gente não mora na cidade, a gente está morando no interior. Essa é a questão. De fato, a situação tá difícil. E olha, a gente recebeu uns vídeos de algum dos moradores aqui do Roberto, que vai falar com a gente agora, de quando chove. Esses vídeos mostram exatamente a frente da casa do Roberto e ele gravou e mostrou para a nossa equipe de reportagem. Sempre acontece essa situação aí que a gente está vendo nas imagens quando chove? Sim, sempre. Quando a gente olha para o céu e vê que vai chover, a gente já fica um pouco preocupado, porque a gente tem criança pequena e, como vocês podem ver nas imagens, é bastante água. Como é que faz para ir trabalhar nessas horas? Aí é complicado, é bem complicado, porque... O pessoal que passa de carro para vir para cá, aqui tem uma policlínica aqui do lado, tem buracos na rua, fica, a suspensão dos carros, a maioria que anda por aqui, que eu conheço, já está quebrada a suspensão, então é bem complicado. E olha a situação, desculpa, em volta da policlínica a gente pode observar o morador indo pegar água no meio do lixo, né? No acúmulo do mato que vocês mesmos têm que estar fazendo a manutenção e a limpeza, porque senão acumula lixo. É, isso mesmo. A gente sempre faz, os meninos aqui que moram aqui na frente, os nossos colegas aqui, eles limpam, se vocês olharem, se não fosse por eles, essa rua tava só lixo completamente.
Então, tu sabes explicar pra gente, Roberto, pelo menos, por que essas ruas alagam, por que acumula água desse jeito? Há 2 anos atrás, o vice-prefeito veio aqui, até então candidato a vice-prefeito, ele veio aqui e disse que houve um erro no projeto da nova grande circular, sendo que eles deveriam ter construído tubulações de esgotos para que a água descesse até um córrego que tem mais abaixo, e não foi feito isso. E aí ele disse que iria mandar uma equipe para rever o projeto. O quanto antes, ele disse que em mais ou menos uns 3 meses já estaria resolvido. Só que a gente está esperando isso há 2 anos. E até agora não aconteceu nada, então por isso alaga tudo aqui embaixo. Tá ficando cada vez mais abandonado, né? A gente já escutou de assalto, de falta de iluminação, falta de manutenção da via. As coisas não estão fáceis por aqui, correto? Eu vou deixar um espaço para vocês fazerem um apelo, para darem uma atenção, né, aos órgãos responsáveis, virem dar uma atenção e oferecer o mínimo de dignidade aos moradores aqui da rua. Sim, a gente pede que os legisladores públicos pelo menos tenham um pouco de consciência, sendo que fomos nós que os colocamos lá. Pagamos nossos impostos e acho que merecemos um pouco de dignidade, isso que falta pra gente. Olha, eu confesso até que eu estava esquecendo deles, mas o morador lembrou bem aí. Todo mundo sabe, né? Apesar de muitas vezes nos esquecermos, mas todo mundo sabe que os nossos vereadores, os vereadores de Manaus, são os legisladores, né? São os homens que criam as leis municipais, mas também são os fiscalizadores, quer dizer, deveriam ser os fiscalizadores do trabalho da prefeitura. Deveriam ser os fiscalizadores do trabalho da prefeitura. Há muito tempo não se vê uma atitude, uma ação dos nossos vereadores para se preocupar com o cotidiano das pessoas. Com a dor de cabeça que as pessoas enfrentam todo dia. Afinal de contas, como bem lembrou o morador, foi a população que escolheu quem está lá. Tirando aqueles que agora são suplentes, né? Que surgiram vereadores. Mas tomara que pelo menos esses façam bons trabalhos. Porque a infraestrutura da cidade está precária, mas de uma forma que eu vou te contar. E não se vê futuro nisso. Já mostramos aqui situações, por exemplo, em que ruas foram recapeadas, mas o trabalho foi feito de forma tão porcaria que o trabalho vai ter que ser refeito. É sempre isso? Não, isso é raro. Tá, tudo bem. Isso aconteceu, mas nós já mostramos aqui. Então precisa realmente que os nossos vereadores se preocupem também com a fiscalização do trabalho da prefeitura. Para que não deixem a cidade ficar cada vez pior. Olha aí como é que está a situação. No caso aí dos moradores do Monte das Oliveiras, nós procuramos a prefeitura e a Secretaria de Infraestrutura informou que já está trabalhando no bairro e que a rua Mandigal será uma das atendidas. Só não deu prazo nenhum, não disse quando é que isso vai acontecer. Sobre a iluminação pública, a Prefeitura de Manaus informou que uma equipe irá ao local para verificar a situação na área e programar aí a manutenção das luminárias. Sobre policiamento, a Polícia Militar informou que a 15ª SICOM desenvolve ações de policiamento ostensivo aí no bairro e que para atender às denúncias, sugestões ou até mesmo de quem frequenta, né, de quem mora ou de quem frequenta aí a área, deve-se entrar em contato pelo telefone 190 ou pela linha direta 98842-1712. 98842-1712. Por que a gente sempre dá esses números aqui, né, essas informações, traz para você que está em casa o que as autoridades respondem, mesmo que seja só uma nota. O que a gente queria muito era que a autoridade pudesse chegar aqui e se comprometer. Não, eu vou fazer acontecer. Até porque eles precisam trabalhar lá, né? Eles precisam trabalhar. E você está vendo as imagens aí de como está a situação, está precisando realmente que trabalhem. E se eles trabalhando lá, já está difícil, né? E aí eles enviam uma nota, a gente dá aqui a posição deles. É através da nota que fica documentada aqui com a gente, que depois eu posso inclusive cobrar.
Opa, você disse dia tal que ia acontecer não sei o quê, e aí? Entendeu? É por isso que a gente sempre traz aqui as informações, né? Do que dizem as autoridades. Como bem diz o jornalismo, né? O que a gente faz aqui é jornalismo. Todo dia você fica por dentro das notícias aqui no programa Alô Amazonas. Diretora? A gente segue, então, aqui com o programa Alô Amazonas. Lembrando que você pode mandar, quem é da comunidade, pode mandar para a gente um WhatsApp. O número é 99226-8515. 99226-8515. Se você quiser mandar qualquer informação para a gente sobre a sua comunidade, está aqui o número do nosso WhatsApp. É como você se comunica com a nossa equipe de produção, tá bom? E olha só, as lojas Nova Casa Gurgel, da Grande Circular, e as lojas Zezão, material de construção da Grande Circular, ali da Avenida Margarita também, do Nova Cidade, uniram-se para vender mais barato. Formaram o grupo Arteiro. Do básico ao acabamento, do piso ao teto. Pagamento facilitado, tá? Aceitamos todos os cartões em até 12 vezes. Faturamos para empresas. Aceitamos financiamentos como do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, Losango, Avancar, entre outros. Aqui, melhor atendimento e preço baixo não é vantagem não, é obrigação. Confira as ofertas. O forro de PVC está saindo a R$ 9,98. A telha tipo TTX está saindo a R$ 12,89. O cimento Elizabeth de 42,5 kg está saindo a R$ 25,99. E a caixa d'água de 500 litros só R$ 173,99. A massa PVA tipo latão está R$ 28,99. E o piso 45 por 45 a partir de R$ 14,29. O vaso sanitário com caixa acoplada branca, R$ 157,50. Despachamos para o interior e cobrimos o orçamento da concorrência. O televendas deles é 99128-5611. Grupo Arteiro, do piso ao teto. Bora para o intervalo comigo, eu vou e volto rapidinho para a gente falar de uma tentativa de assalto que foi registrada ontem à noite aqui em Manaus. Um jovem foi inclusive baleado nessa tentativa de assalto e eu vou trazer as informações daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.